Não use ovos na Páscoa. Use-os de plástico. Alternativa, de plástico. No Mar-a-Lago tínhamos ovos de plástico por toda parte. Eles disseram, não use para a Páscoa. Se você estiver fazendo uma caça aos ovos de Páscoa, não use ovos. Trabalho. Isso é um excelente trabalho. E Brian Jack, que estava comigo desde o primeiro dia da minha carreira política, ele foi tão fantástico. Ele foi tão fantástico. E ele veio até mim. Ele disse, você acha que seria ok? Ele queria se candidatar ao Congresso. Ele sempre quis se candidatar ao Congresso. Era a coisa mais importante. Mas ele estava comigo, sabe muito sobre política e boxe. Ele também sabe muito sobre boxe, mas ama política. Mas ele realmente só queria se candidatar. Acho que a ambição dele era ser congressista. E a vaga ficou disponível de forma favorável. Um membro do Congresso, na verdade, se aposentou na Geórgia. E Brian disse, o que você acha, senhor? Eu disse, bem, você tem meu apoio. E ele ganhou por uma grande margem. E ele nunca olhou para trás. Ele é um cara fantástico e um grande líder político. E um grande político. Brian Jack, onde você está, Brian? Onde você está, Brian? Olá, Brian. Ótimo trabalho. Estou orgulhoso de você, Brian. E mais de 160 membros do Congresso. E eu gostaria de realmente, você fez um trabalho incrível. Eles realmente estão olhando para trás. E você sabe, eu disse antes, os democratas têm levado muitas surras. Eles perderam a confiança. Eles enlouqueceram. Eles enlouqueceram. E quanto a essa nova que eles têm? A nova estrela deles, Crockett, ela é real? Eles estão falando sério sobre isso? Essa é a nova estrela deles? Se essa é a nova estrela deles, eles estão em sérios apuros. Quero dizer, esta é a Crockett. Cara. Mas nós fizemos um trabalho, mas eles perderam. Totalmente a confiança. E é uma coisa difícil quando você perde a confiança. Mas eles levaram muitas surras e agora vão depender da Crockett para trazê-los de volta. Crockett vai trazê-los de volta. Você já assistiu a isso? Em novembro passado, todos os líderes aqui presentes receberam um mandato do povo americano. E no nível presidencial, nós vencemos. Pense em todos esses 7 estados decisivos. Ganhamos o colégio eleitoral por 312 a 226. Isso não é ruim. Lembre-se, as notícias falsas estavam dizendo... Vai ser difícil porque as pessoas gostam do Trump. Mas ele deve conseguir 270. Eu realmente fui para Nebraska e fiz campanha por um voto. Eu fui para Nova Hampshire, fiz campanha porque disseram que poderia ser onde 270, 269. Então estou indo a todos os lugares e tentando conseguir um. Ganhamos Nebraska de forma expressiva, mas havia uma área. E eu fui lá. Fui a todos os lugares fazendo campanha e então conseguimos 312. Mas também vencemos de forma esmagadora, porque ganhamos o voto popular pela primeira vez para um republicano em décadas. E agora acho que isso vai acontecer rotineiramente. Ganhamos 85% de todos os condados na América, 525 para eles e 2.725 para nós. Esse é o mapa que você vê. É todo vermelho, exceto pelos 2 cantos. Eles têm azul. Pela primeira vez, todos os 50 estados se moveram para o Partido Republicano. Primeira vez na história, isso nunca aconteceu. É uma mudança. Mudou para republicano. E hoje há mais republicanos registrados do que em qualquer outro momento na história do nosso país. Que tal isso? Enquanto isso, as taxas de aprovação para o Partido Democrata despencaram para o nível mais baixo, já registrado. Estão em 26%. Então você me fala sobre as eleições de meio de mandato, certo? 26, o nível mais baixo já registrado para qualquer um dos partidos. O Partido Republicano é um partido muito maior agora do que jamais foi antes. E devo dizer que é o maior agora desde que você ouviu o nome Donald J. Trump concorrendo como político, você ouviu o nome antes, mas não como político. Eu disse para minha esposa, sabe, acho que vou fazer isso. Tenho a sua aprovação? Sim, querido. Acho que você vai ganhar. Veja, ela é uma primeira-dama apoiadora. Não sei se ela acreditava ou não, mas ela disse sim, querido, acho que você vai ganhar. Como você acha que vou me sair? Querido, você vai ganhar muito facilmente. Mesmo que eu nunca tenha feito isso antes, eu disse, tenho um problema. Nunca fiz isso antes. Ela disse, isso não importa. Você é tão talentoso. Eu disse, muito obrigado. É por isso que nos damos bem. É fácil se dar bem assim. Mas temos muito mais pessoas e muito mais entusiasmo do que o partido já teve. Acho que quase posso dizer do que qualquer partido já teve. Não acho que qualquer partido já teve mais entusiasmo do que nós. E espírito. Muito disso é nossa liderança. Os democratas são um partido quebrado com políticas ruins. Eles perderam muito e
Tanto como políticos quanto como pessoas, eles perderam. O palco está montado para uma vitória monumental dos republicanos nas eleições de meio de mandato. E muitos de vocês, acho que a maioria de vocês, e tantos grandes, congressistas e mulheres aqui, vocês têm alguns senadores aqui também, mas muitos de vocês estão, todos vocês estão concorrendo. Temos que vencer. Temos que trabalhar muito duro, temos que vencer porque não há como eles deveriam estar ganhando com base na política. E, em última análise, é sobre política. Simplesmente temos que cumprir nossas promessas ao povo. E temos que simplesmente colocar a América em primeiro lugar, colocar a América em primeiro lugar. E eu disse, eu concorri com bom senso. Você sabe, eu concorri com bom senso. Parece uma frase que teria sido usada, eu não sei. Ninguém me disse que isso foi usado na política antes. Agora todo mundo usa. Eu vejo os democratas, algum cara democrata que é um verdadeiro canalha. Ele disse, sim, eu concorri com bom senso. Foi isso que eu fiz. Bom senso, sim. Eu disse, puxa, o problema na política é que você cria um pequeno slogan e eles copiam. Mas eles copiaram sem imposto sobre gorjetas. Lembre-se, eu disse sem imposto sobre gorjetas. Nevada não tinha sido vencida por muitos anos por um republicano. Estado de Nevada. E nunca o chame de Nevada. Você perderá 25%. Nevada, é verdade. Parece quase mais bonito do outro jeito. Nevada soa como Brooklyn. Isso faz sentido? Eu venho de Nevada, mas nunca o chame de Nevada. Chame de Nevada. Mas, como você sabe, o establishment corrupto e globalista que governou nosso país por décadas agora está reclamando que estou fazendo exatamente o que prometi fazer na campanha. Todas essas coisas, tarifas, os esportes masculinos e femininos, tudo. As fronteiras fortes. Temos a fronteira mais forte que já tivemos hoje. Acabou de ser anunciado a fronteira mais forte. Eles não querem escrever isso. Você sabe, eles esquecem. Eles esquecem. Ovos. Eu cheguei, ovos. Não é algo muito glamouroso para falar, mas ovos. Eu estava lá por uma semana e disseram, os preços dos ovos estão disparando. Eu disse, acabei de chegar aqui. Eu não sabia disso. Por favor. Eu não sabia. As notícias falsas. Eles estão dizendo, os preços dos ovos estão disparando. Eu disse, cara, acabei de chegar aqui. Você sabe, me avise sobre isso. O que está acontecendo com os ovos? Me diga. Então eles me deram um pouco de informação. Biden dobraram, triplicaram, quadruplicaram, não comprá-los. Não estavam disponíveis. Eles disseram, não use ovos na Páscoa. Use-os de plástico. Alternativa, de plástico. No Mar-a-Lago tínhamos ovos de plástico por toda parte. Eles disseram, não use para a Páscoa. Se você estiver fazendo uma caça aos ovos de Páscoa, não use ovos. Bem, temos uma maravilhosa secretária de Agricultura, como você sabe, Brooke Rollins. Ela está aqui em algum lugar, eu acho. E ela foi atrás disso. Quando ela vai atrás de algo, não brincamos. Tá certo, Brooke? E os preços dos ovos caíram agora 87%. E você tem todos os ovos que quiser. 87%. E eles não escreveram sobre isso. Eles não falam sobre isso. Eu subo, faço discursos sobre ovos o tempo todo. Nunca recebo um relatório ou escrita sobre isso porque fomos bem-sucedidos. Se você é republicano, quando tem sucesso em algo, você tem que tocar sua própria trombeta. Fale sobre isso porque você é o único que vai fazer isso. É um negócio bem difícil, eu vou te dizer. Mas as vozes estridentes que você está ouvindo esta semana sobre tarifas são os mesmos canalhas e fraudes que nunca pensaram duas vezes quando os Estados Unidos perderam 90 mil fábricas e plantas. Pense nisso, 90 mil. Como você faz isso? Se você tivesse um mapa, um grande mapa, do tamanho daquela parede e tivesse um alfinete para cada fábrica, você não teria espaço suficiente. Pense nisso, 90 mil fábricas desde o NAFTA, o pior acordo comercial da história, aliás, e nós o encerramos. Todo mundo dizia que você nunca conseguiria, que tinha que ser encerrado pelo Congresso. E não foi fácil. Foi tão ruim, você sabe, as pessoas. É muito interessante, elas têm muito poder político. É difícil até mesmo encerrar um mau acordo, mas nós conseguimos. E conseguimos o USMCA, e isso tem sido realmente ótimo. Mas, quando eles trapaceiam, não é tão bom, e eles trapaceiam, eles realmente trapaceiam. Você sabe, eu respeito o México, eu respeito o Canadá, mas eles trapaceiam como o diabo, você sabe, o Canadá. Cobra pelos nossos produtos lácteos 270. Ninguém sabe disso.
Eles cobram 2% pelos primeiros 2 cartões de leite e depois disso sobe para 270 e a imprensa diz que eles só cobraram 2%. Não, isso é para os primeiros 2 cartões. Então não podemos ter isso e devemos estar atentos e nos dar bem com todos, mas chamar a atenção. 6 milhões de empregos na manufatura foram perdidos desde o NAFTA, quando 21 milhões de imigrantes ilegais cruzaram nossas fronteiras. Pense nisso, muitos dos quais eram criminosos violentos, assassinos, chefes do tráfico e mentalmente insanos. Os manicômios foram fechados. Eles costumavam enlouquecer quando eu falava sobre Hannibal Lecter, o falecido e grande Hannibal Lecter, certo? O silêncio dos inocentes, a mídia falsa. Dizia, por que ele fala sobre isso? Ele é um personagem fictício. Na verdade, ele não é. Temos muitos deles que cruzaram a fronteira. Na verdade, não é. Mas quando as pessoas foram às urnas, entendemos por que ele falava sobre isso, porque votaram em nós, disseram, não queremos Hannibal Lecter em nosso país. O grande Hannibal Lecter, ele era uma força muito importante, mas a imprensa ficaria absolutamente louca se eu mencionasse o nome de Hannibal Lecter, porque eles diziam que ele é um personagem fictício. Não, mas estava fazendo um ponto. E o ponto é que estão esvaziando instituições mentais e asilos psiquiátricos. Não mais, eles não estão. Asilos psiquiátricos para o nosso país. Tivemos números como ninguém jamais viu algo parecido. Outros países, eu lido com outros países o tempo todo. Estou agora em tarifas onde eles querem fazer um acordo conosco. Nós não necessariamente queremos fazer um acordo com eles. Estamos felizes do jeito que estamos, recebendo nossos 2 bilhões de dólares por dia, mas eles querem fazer um acordo conosco e eles falam sobre isso e dizem, não podemos acreditar que eles tinham fronteiras abertas. Estes são países que têm, você sabe, eles têm fronteiras e não deixam pessoas entrarem em seu país. Eles não conseguem entender como fizeram isso porque estão doentes ou são loucos. Há algo realmente errado com essas pessoas. Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!